O tema da mensagem de hoje é os limites de quem está debaixo do favor. Acompanhe comigo no quadro Provérbios capítulo 8, versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor de Deus. Vamos ler todos juntos? Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor de Deus. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alvos para este ano? Quantos aqui tem alvos? Levante a mão. Colocou alvos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós não temos alvo, nós atiramos para todos os lados e alcançamos qualquer lugar. Mas quando nós temos alvos, por mais difíceis que eles aparentam ser, você mira e o Senhor te faz acertar naquele local. Quando você tem alvo, você tem o porquê trabalhar em prol daquilo, fazer em prol daquilo e alcançar aquilo. Sim ou não? Sabe quem não tem alvo? Quem não tem sonhos. Está como aquela música, não sei lá quem canta, acho que é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, isso, né? Deixa eu te dizer uma coisa. A vida vai te levar de toda forma, porque a vida ela anda por si só. Mas o Senhor te pergunta, aonde você quer chegar? Uma pessoa que estuda e pretende fazer uma faculdade, ele tem um alvo. Vou fazer faculdade de medicina porque eu quero ser médico. Eu vou fazer uma faculdade de engenharia porque eu quero ser engenheiro. Será que em algum momento desse trâmite aí da faculdade, ele não teria algum motivo, algum momento de desânimo? Não sei se é isso que eu quero. Mas uma coisa que nós temos que entender na nossa vida é assim, Deus não se intromete naquilo que você quer. Deus não se intromete naquilo que é bênção para a tua vida. Por que Deus não se intromete? Porque o Senhor te respeita. É claro que algumas vontades de Deus é que vai prevalecer, mas Ele é manso, Ele é suave. Ele faz com que todas as coisas, se você estiver no caminho errado, vai para o caminho certo. Deus não é aquele pai rígido que a gente aprendeu a vida inteira quando criança que Deus castiga. Mas Deus é amor. Mesmo quando você não tem entendimento, que está caminhando para a coisa errada, Ele vai fazendo você voltar para o caminho certo. E quando você tem alvo, Ele diz, eu estou contigo neste alvo. Então eu gostaria, amados, e nós vamos estar falando a partir de hoje a respeito disso, sobre alvos. Nós temos um alvo agora esse final do mês que é o impacto. Entendemos que o impacto ele é uma ministração para quem já foi para o encontro. Para quem já foi curado, já foi liberto, não está mais debaixo de maldição, não está mais debaixo de nenhuma condenação. Agora você vai receber um renovo de Deus para você continuar. Só que se você não tiver alvo, você não vai alcançar. Não adianta eu, como pastor da igreja, ter o alvo de estar debaixo do favor e alcançar o alvo de 100 células. Talvez você fale, mas o pastor está pensando em números. Em pessoas. Eu estou pensando no reino de Deus, porque foi para isso que eu fui chamado. Imagine eu como pastor não tendo alvo. Eu vou chegar diante do Senhor e Ele vai dizer, olha, tantos anos que você foi pastor na terra, tanto tempo que você ficou lá para ensinar e você não tinha alvo nenhum. Você simplesmente dirigiu o culto, quem viesse veio, quem não veio, amém, problema de cada um. Isso é não ter alvo. Sabe, irmãos? Nós precisamos ter alvos até de disciplina. Eu quero te dizer que uma pessoa que está num estágio em que ela precisa de cura, ela vai precisar deixar de comer algumas coisas porque faz parte do seu tratamento, sim ou não? Mas ela deixou de comer aquilo porque ela gosta de deixar de comer? Não, às vezes é aquilo que ela mais gosta. Mas às vezes é preciso, porque ela tem um alvo que é a cura. Deus é um Deus de alvo. Toda vez que o Senhor nos estabelece alvos para nós, é algo muito importante. Por quê? Porque o alvo mostra o tamanho do teu sonho e a grandeza dos sonhos de Deus para você. Sabia que a maioria dos cristãos não consegue estabelecer grandes alvos e também não consegue sonhar? Por quê? Porque ainda não tiveram a perspectiva, amado. Não tiveram o entendimento, não tiveram, sabe, a graça de entender que eles estão debaixo do favor de Deus. Às vezes eu falo, como é que eu vou alcançar lá? Porque eu olho a minha situação atual.
Talvez você almeja comprar algo que é o teu sonho, mas você olha a tua situação hoje, fala, eu estou desempregado, eu estou endividado, meu nome, sabe, está sendo procurado por a maioria das operadoras, estão me querendo, me ligam todo dia, lembra de mim todo o tempo, e colocou meu nome guardado lá no Serasa e no SPC, ai que glória. Talvez se você olhar por este lado, o seu único alvo é, eu preciso este ano pagar minhas contas. Deixa eu te dizer uma coisa, suas contas já foram pagas, os seus alvos já foram alcançados, mas você não percebeu isso ainda. Sabe quando o filho, quando é criança, fala, pai, quando crescer eu quero ser médico? O pai olha para ele e não olha para a condição dele no momento, fala, amém filho, você vai ser médico sim, você vai ser um dos melhores médicos. Dificilmente um pai fala para a criança, que nada, você com essa cara de retardado, você vai chegar aonde? O mínimo que você vai ser é lixeiro. É possível um pai que ama falar isso? O pai talvez quando ouve isso, a condição dele é tão precária, que ele diz assim, como que meu filho vai ser médico? Mas eu creio em Deus que ele vai ser. Independente de ele ser cristão, nós temos o princípio de crer em Deus. Agora deixa eu chamar a sua atenção, você é filho de um pai que pode todas as coisas, mas ele está esperando você ter alvos. Lembra da ministração que nós já fizemos aqui, crer e confessar? Às vezes nós confessamos e cremos coisas erradas, que não vai conseguir, que não vai dar certo por causa da crise, por causa do país, o dólar que está alto, o governo que está instável. Quero te dizer, meu irmão, que o Senhor está te dizendo, eu quero te dar uma vida abundante, mas a vida abundante que é para mim, talvez não é para você. Como assim, pastor? Aquilo que é abundância para mim, para você não tem sentido. Porque o que é abundante para você é esta e esta área estar estabilizada, estar bem. Tem gente que a abundância é financeira, tem gente que a abundância é família, tem gente que a abundância é uma vida conjugal, tem gente que a abundância é a graça, a saúde dos filhos, que é o mais importante. Talvez o que é importante para mim não é importante para você, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus trabalha por alvo, se você não tiver alvo, você não vai alcançar lugar nenhum. A melhor coisa, amado, é você acordar de manhã com um propósito. Hoje eu estou orando porque está muito perto de acontecer tal coisa. Às vezes as pessoas tendem a olhar para si mesmo, talvez para suas habilidades, capacidades e até mesmo para suas possibilidades. Com base nisso, determina aonde querem chegar. Não determine aonde você quer chegar com as suas habilidades, com a tua força, ou talvez com o teu entendimento, porque aí você não vai chegar a lugar algum. Perceber o favor de Deus é extremamente necessário para chegar em algum lugar. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos os limites que vai acontecer para a gente chegar, você desanima. Mas quando você olha e fala, eu estou debaixo do favor, aí você alcança. Porque não é você, é Ele. Ele te escolheu. Estar debaixo do favor, sabe, amado, é alavancar os limites da nossa vida. É determinar que os nossos sonhos, nossos projetos, por mais alto, por mais sublime que seja, nós estamos no descanso de estar debaixo do favor de Deus. Aqueles que estão debaixo do favor de Deus, eles estão debaixo de conquista. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Preste atenção, ele diz assim, eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Tem gente que não espera nada. Que fim que você espera no final do ano? No final do ano eu quero chegar nesta meta, nesta e nessa. Ainda que você não alcance todas, amado, mas você precisa trabalhar o ano inteiro para alcançar. A nossa vida precisa ser assim. Ah, pastor, mas vai ter momentos difíceis? Óbvio. Claro que vai. Ninguém está dizendo que está debaixo do favor de Deus, vai ser um mar de rosa. Você pode ficar o dia inteiro dormindo e Deus vai estar trabalhando por você. Isso é fato. Você crendo ou não, Ele vai fazer, porque você é filho e isso não tem o que mudar.
Mas quando você é objetivo, eu quero isso, você começa a orar por isso, você começa a jejuar por isso, você começa a visualizar isso e você começa a enxergar isso. E quando você enxerga, então você testemunha. Esta etapa eu já concluí. É tão mais fácil, amados. É como você estar com uma conta recheada de muito dinheiro e dizer que está devendo e não consegue dormir em paz porque amanhã a Eletropaulo vai vir cortar a luz. Mas você tem dinheiro para pagar, mas não é meu. Quem falou que não? Não trabalhe com nada que é seu, porque nós não temos nada. Tanto que não temos nada, quando morremos não levamos nada. Se não colocar uma roupa em você, você vai até pelado. Mas nós estamos debaixo do favor. Eu tenho esse objetivo e eu vou alcançar. Sabe como você deve viver? Você deve viver como se acorda todo dia. Quem sabe o dia que vai morrer? Engraçado que ninguém tem alvo para a morte, né? Eu tenho certeza que no final de 2017 eu vou morrer. Porque eu quero ir para a glória, porque eu vou morrer. Ninguém tem esse alvo. Só que a gente faz planos, sabe? Sem saber se você vai estar vivo amanhã. Não é verdade? Porque se eu ficar preocupado com a morte, eu não vivo. Então, se eu ficar preocupado com um problema, eu também não vivo. Eu declaro, amado, que em 2017 você alcançará todos os seus alvos determinados. Não pela sua habilidade, mas pelo fato de você estar debaixo do favor de Deus. Vamos compartilhar um pouco sobre o favor de Deus e a necessidade dele para os alvos. Primeiro, o que é o favor de Deus? Repete comigo, favor de Deus é uma medida sobrenatural liberada através da graça, que nos capacita a fazer o impossível e o sobrenatural. Sabe, irmãos, isso é favor de Deus. É Ele que te capacita a fazer o impossível e o sobrenatural. Talvez você está andando há anos em círculo e a sua vida é sempre a mesma coisa, muito normal, muito comum. Quando você pensa em sonhar algo, o diabo fala, não, mas você deve ter o pé no chão. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem que ter pé no chão coisa nenhuma. Você tem que ter o pé nas nuvens, em Cristo. Porque essa é a tua vontade. Deus sabe o teu coração. Você olhar para a tua condição agora, você não consegue nem sequer imaginar. Mas até quando você vai ficar repudiando? Até quando você vai ficar atrasando? Até quando você vai estar lançando fora o teu sonho que nasceu no teu coração? E se está no teu coração e perdura isso por muitos anos, porque é vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? É que você alcance. Imagina um pai olhando para uma criança e falar, pai, eu queria tanto ser médico. O senhor, né, está desempregado, a mãe também. Vou abortar meus sonhos, que eu vou ser servente de pedreiro mesmo. O pai ficaria feliz com isso? Porque às vezes a criança fala alguma coisa porque ele viu alguém fazer, achou bonito. Mas tem coisa que a criança fala quando criança, quando adolescente e quando adulto, porque aquilo é sonho. O pai vai se mover para fazer. Não importa que em algum momento ele erra, ele perece, ele é rebelde, mas esse é o sonho dele. E quando ele estiver alcançando o sonho dele, toda a situação vai mudar. Tem muitas coisas que você não mudou ainda porque você acha que o teu sonho está longe. Você acha que você não merece, você acha que você não é digno. Deixa eu te dizer uma coisa, você é digno sim, porque foi ele, o Senhor de todos os senhores, o Rei de todos os reis, chamou você pelo teu nome e diz, tu és meu filho amado. Sabe, irmãos, quando entendemos que estamos debaixo do favor de Deus, nós simplesmente não conseguimos explicar situações que é estar debaixo do favor. É ter constantemente pessoas perguntando, como que você conseguiu isso? Em tão pouco tempo. Recentemente, o pastor Aloysio recebeu uma equipe de jornalistas dos Estados Unidos e a Videira tem aproximadamente quase 30 anos de ministério e é uma das maiores do mundo, a maior igreja em célula do mundo e a maior igreja kids do mundo. E eles então chegaram, todo aquele aparato, né, vieram exclusivamente para isso, e na sala do pastor, a primeira pergunta, como que em tão pouco tempo, vocês começando numa garagem com 30 pessoas,
hoje ter megas igrejas espalhadas pelo mundo e tantas pessoas e tantas outras igrejas através da vinha se agregando a vocês. O pastor Aloysio fala que ele não gosta de ficar sem resposta, mas a primeira pergunta ele ficou sem resposta. Porque ela perguntou, qual é a fórmula? O que você fez? A gente gostaria de saber se tem algum segredo aí. Aí ele então diz assim, mas não tem segredo. Aí o Espírito Santo disse para ele, fala o que aconteceu com Abraão. Aí ele começa a contar a história de Abraão. Diz que Abraão, velho, tinha um sonho de ter um filho. Deus havia prometido. Mas, juntamente com a tua esposa, achou por bem engravidar a serva, que era Agar. E aí, você sabe da história, Agar ficou grávida. Imagine, né, irmãos? Naquela época, se Agar fosse num pediatra, Agar era uma mulher nova, bonita, forte. Talvez olhava Ismael e falava, nossa, que menino bonito, né? Ah, ele é grandão assim porque o pai dele é grande, a família é grande. Tem um cabelo liso porque minha mãe parecia uma índia, né? Tem esses papos. Então, era normal, ela tinha uma fórmula, dizia, ele só é assim por conta disso. E aí ele conclui a história dizendo, e quando Sara, aos 99 anos, fica grávida, e que ela chega lá no convênio, e quando ela chega, alguém fala, nossa, que neto lindo. Isso não é meu neto, é meu filho. Aí passa pelo médico e diz assim, já é bisavó, então? Não, esse é meu filho. Ela sim perguntaram, e qual foi a fórmula? Ela disse, a fórmula foi o favor de Deus. Porque não tem explicação para explicar como que uma mulher de quase 100 anos fica grávida. É claro, é natural que vocês achem que é neto, bisneto, até tataraneto. Mas é filho. Eu não posso dizer, não, o meu marido, né, que é um homem fortão, robusto, cheio de vigor, porque não depende só do homem. Depende nessa hora muito mais da mulher. Sara já estava debilitada, mas a promessa de Deus era, alcance o teu sonho. De que forma? Colocando o alvo, porque eu vou estabelecer o alvo, não importa o tempo que demorar. Sabe, irmãos, então o pastor Aloysio, ele conclui isso, dizendo assim, olha, não tem explicação. Eu não posso dizer uma fórmula, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu estou debaixo do favor de Deus. Não mereço. Sou tão comum como qualquer outra pessoa, cheio de erro como qualquer outro pastor. Mas o favor de Deus me alcançou, e essa é a resposta. É estar debaixo do favor. E perguntar, e como é estar debaixo do favor? Estar debaixo do favor é quando você não usa por justiça própria. Porque o que é justiça própria? Ele poderia dizer, não, mas também eu oro bastante. Eu vivo no monte jejuando. Eu quase não como, eu só durmo orando, acordo orando, vivo jejuando. Porque se isso acontecesse, amado, não era a glória de Deus, era a glória dele mesmo. Isso é justiça própria. Quando alguém perguntar para você, por que em tão pouco tempo você alcançou o teu sonho, a única coisa que você tem que dizer, porque minha igreja é uma bênção? Não. Porque meu pastor é uma bênção? Menos ainda. Porque eu sou uma bênção? Não. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço. Porque o dia que você fizer isso, você está debaixo de justiça própria. E quando há justiça própria, você está longe do favor de Deus. O favor de Deus é quando nós reconhecemos que não somos nada. Quem fez é Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele são todas as coisas. Sabe? Perguntaram, como? Que fórmula é essa? Não tem fórmula, amado. Não tem explicação, ninguém explica Deus. Talvez você vá olhar para você e falar, meu Deus, como eu sou abençoado. Como eu sou justificado pelo Senhor e eu nem mereço. É isso mesmo. Quando você realmente reconhecer que você não merece nada, você vai estar debaixo do favor. Sabe, amado, o favor toca em todas as áreas da nossa vida. Quem tem o favor é diferente em tudo que faz. Simplesmente acontece. Alguns levam anos para fazer o que aqueles que possuem o favor levam dias. Talvez alguém me pergunte, mas todo crente já não está debaixo do favor de Deus? Sim e não.
Por quê, pastor? Legalmente, através da cruz, todos estariam debaixo do favor. Mas de maneira prática, no dia a dia, nem todos estão debaixo desse favor. Porque há um grande problema, amado, com o ser humano, quando ele estabelece planejamentos. Às vezes nós não vamos desfrutar de alguma situação, de alguma bênção, sabe? Desfrutar do favor, porque muitas pessoas alegam que tudo que ela alcançou foi pelo trabalho próprio, foi por esforço, foi por muito estudo, foi porque meu pai era rico, minha mãe herdou uma herança. Quantas pessoas são ricas, herdaram herança e não tem nada, e não tem o favor de Deus? Quantas pessoas talvez ganham muito mais do que você, mas não está debaixo do favor, e você com tão pouco consegue fazer tantas coisas? Isso é favor de Deus. Favor de Deus não se explica. Como diz aquele louvor, ninguém explica Deus. Não tem explicação, não tem matemática correta que vai explicar, sabe, aquilo que Deus tem a fazer. 2. O motivo de muitos cristãos não desfrutarem do favor é porque eles aprenderam a olhar para si mesmo. Quando eu olho para mim mesmo e acho porque o culto foi uma bênção ou não teve unção, e eu começar a achar que o problema sou eu devo orar mais, eu devo jejuar mais, eu devo ler mais, eu devo mudar nisso, eu devo mudar aquilo. Eu estou dizendo que tudo que está acontecendo no mundo espiritual é por minha causa. Mas se eu não trago essa culpa, esta condenação, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, simplesmente as coisas fluem. Sabe, irmãos, eu por muito tempo carreguei a lei e achava que tinha que ser por conta própria. Tinha um dia que eu cheguei na igreja e cheguei correndo e não dobrei o meu joelho para orar no altar. Olha o que é a condenação e a justiça própria. Quando eu levantei, eu falei assim, nossa, o culto hoje vai ser uma droga. Não vai fluir, porque eu não orei. Hoje é ceia, era para mim ter jejuado, acabei esquecendo. Tomei café logo de manhã. Não vai dar nada. Esse era o pensamento. Foi um dos melhores cultos de Santa Ceia que eu já tive na vida. E no final, eu orando ao Senhor, falei, Deus, eu não fiz a minha parte. O Senhor falou, eu nunca te chamei para você fazer a tua parte. Quem faz todas as partes sou eu. Apenas faça. Sabe, irmãos, a partir desse dia eu entendi que se eu dobrar o joelho para orar, Ele vai atuar. Se eu não orar, Ele vai atuar. Se eu jejuar, Ele vai atuar. Se eu não jejuar, Ele vai atuar. Porque a obra é dEle. O povo é dEle. A bênção é dEle. É como alguém chegar na tua porta, você pecou, você errou, brigou com a esposa, estão um de cara virada por outro, e chega alguém na tua porta e diz assim, olha, eu vim aqui porque eu estou com um câncer em estado terminal, e Deus colocou no meu coração para você orar por mim. Você olha e fala, eu? Logo eu? Por quê? Porque você se autocondena, dizendo, mas eu fiz isso, eu estou errado, eu estou meio afastado, mês passado eu não tomei Santa Ceia, eu estou nessa condição. Não, deve ser o diabo tentando me envergonhar. Para de ser carnal. Porque a unção de Deus está sobre a tua vida, porque você é filho, e você sendo filho, você tem o direito e a herança. Então vai e faça, abençoa. Porque Deus está te provando que não é pelo teu merecimento ou pelo teu esforço que Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer porque você é amado. Ele vai fazer porque você é filho. Enquanto você estiver olhando para si mesmo, você vai possuir a tendência de achar que todos os seus resultados são frutos do seu comportamento ou fruto do teu trabalho. E não é. Ou então, julga se merece ou não. Não, isso aqui é fruto do meu merecimento. Um dia lá em Eldorado, alguém perguntou para uma irmãzinha lá, por que ela era tão espiritual. Ela levantou a saia e mostrou o joelho. Tinha 2 calos. Isso aqui, enquanto você está dormindo, eu estou orando. É por isso que eu tenho os dons espirituais. E ela carregou isso por muitos anos. Porque ela fala, você pensa que é fácil ser crente? Crente tem que pagar o preço.
que eu saiba quem pagou todo o preço foi Cristo. E ele diz, tetelestai, está tudo pago. Você não precisa fazer nada. Sabe aquela mãe que só tem um único filho, ele é o príncipe da casa. E chega um momento, porque ele olhou na casa do vizinho, que a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, ela não tem condição nenhuma, tem uma vida precária, então aquele garoto, às vezes tem que deixar de brincar para poder estar ajudando o pai e a mãe. Isso não é errado, mas é a condição dele. Diferente da condição do outro que é príncipe. Se esse mesmo príncipe tentar fazer alguma coisa na casa dele, vai ofender o pai e a mãe. Porque diz, filho, você não precisa fazer nada. Você não tem que pagar preço nenhum. Você não tem que estar juntando latinha de refrigerante, amassar, para você juntar dinheiro para um dia você fazer sua faculdade. Sua faculdade já está sendo paga a partir de agora, porque todo mês eu estou depositando numa poupança. Essa é a diferença do pai rico e do pai pobre. Entenda a colocação que eu estou dizendo. O nosso Deus, ele é soberano. Jesus disse assim, os meus filhos perecem porque não sabem pedir e não conhecem as Escrituras. Porque se você conhecer, seu comportamento vai ser outro. Você vai ter o comportamento do livre e não do escravo. Amém? São frutos que vêm do Senhor. Sabe, irmãos? Alguns procuram erros e culpas e condenação. Eu fiz determinada coisa e por algum momento não deu certo. Também, Deus deve estar me castigando. Eu errei a semana passada. Eu pequei o mês passado. Sabe? Estar debaixo do favor de Deus é parar de olhar para você mesmo e olhar para Ele. Às vezes você se sente tão condenado, não é? Tão julgado, tão inferior. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus chamou Davi, que era a menina dos olhos de Deus. Deus chamou Moisés, que foi o primeiro libertador, é como se ele fosse o Cristo do Velho Testamento. E a Bíblia diz que todos pecaram. Moisés era alguém que falava com Deus face a face. Moisés ouve a voz do Senhor quando todos não podiam ouvir porque não suportava. Este mesmo Moisés errou, pecou e falhou, e nós já ministramos aqui várias vezes que mesmo depois do pecado de Moisés, Deus continuou abençoando ele. Quando ele se envolve com aquela mulher que Miriam se levanta contra ele, dizendo que ele tinha pecado, que ele tinha errado, que ele não podia fazer isso, que ele desobedeceu a Deus. Quem que Deus foi contra? Miriam ou Moisés? Miriam, porque ele é filho. Olha aqui, olha. O seu filho foi lá na minha casa, sabe, brigou com meu filho, fizeram isso e aquilo, chegou na tua casa. Fala, amém. Corrige lá teu filho, comeu, eu corrijo. Olha, filho, não pode fazer mais isso. Continua a vida. Não é espancando. Não é estrangulando ele, chamando ele de infeliz, dizendo que ele vai virar bandido quando ele crescer, que vai mudar a história. Você está entendendo? Talvez alguém olhe para você e diz, mas quem era você? No passado você fez isso e aquilo. Fala, pois é, mas hoje eu estou debaixo do favor, eu sou filho. Mas você é muito arrogante e prepotente. Pode achar o que você quiser, eu continuo sendo filho. Essa é a diferença de servir a Deus e servir a deuses. Eu sirvo ao único Deus soberano. Por isso que nós somos justos, amados e merecedores por causa de algum mérito, não. Por causa da cruz. Se você determinar alvos para esse ano e olhar para você, certamente cairá num grande problema. Ou da justiça própria, ou de achar que não merece recebê-los. E aí cai na condenação. Amém? Talvez achando que é incapaz. Você sabia que muitas pessoas se afastam de Deus porque errou, porque falhou, porque pecou, porque mentiu, por alguma razão? Aí você olha para a pessoa e fala, o que está acontecendo? Não sei, estou fraco. Quem falou para você que você está fraco? Lembra da história de Adão? Ele peca, pega umas folhas de figueira, se veste, e quando ele ouve a voz do Senhor, porque o Senhor passeava com ele na viração do dia, ele se esconde, porque ele teve medo. Porque o Senhor havia dito assim, olha, não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Aí ele comeu e não morreu.
Ele fala, já sei. A hora que ele chegar, ele vai me matar. Porque ele falou que eu ia morrer. O que ele faz? Ele tem medo de Deus. Às vezes nós temos medo de Deus porque achamos assim, eu vou chegar lá na igreja, Deus vai usar alguém, vai me esculhambar, o diabo vai falar, sabe, vai falar da minha vida e começa a colocar um terror na tua mente. Amado, você é filho. Sai dessa condenação. Para de achar que você não merece por alguma coisa. Amém? Um relacionamento entre marido e mulher, existe algumas diferenças, algumas brigas? Sim. Mas por isso deixou de amar? Não. Mas olha, eu vi vocês brigando ontem, eu disse, esse casamento acabou, nunca mais conserta. E no outro dia está um love danado. É o velho ditado que diz que em briga de marido e mulher ninguém põe a colher? É verdade. Porque hoje você fala, olha, eu fui testemunha. Ele e ela se pegaram, foram tanta baixaria, falou tanta coisa, amaldiçoou um outro, disse que não ama mais, chamou ela até de gorda. E ele chamou ela, e ela chamou ele de barrigudo, de careca, imagina, isso é um absurdo. No outro dia eles estão bem. Você me ama? Amo. Verdade, irmãos. Sabe por quê? É assim o nosso relacionamento com Deus. Só que não é Deus que briga conosco, que nós brigamos com Ele. Mas nós brigamos conosco mesmo, achando que não merecemos o amor dEle. E depois de tudo que você fez, que você está lá chorando, dizendo que não é digno, Ele está olhando para você e diz, Carmô, tá calma agora? Vem cá, me dá um abraço. Eu continuo sendo teu pai, você é meu filho amado. Essa é a diferença. De saber que nós somos amados. Terceiro, sem um favor, você terá muito trabalho e pouco resultado. Ninguém, amado, jamais vai conseguir chegar em algum lugar que Deus sonhou através do seu próprio esforço. Deus sonhou que eu chegasse em determinado local. Então eu vou me esforçar para isso, porque eu tenho que dar meu sangue para isso. Não, eu tenho que fazer. Mas não ache que é porque eu estou fazendo que vai dar certo. Amém? Voltando ao pastor Aloysio, ele teve o favor de Deus de ser chamado para uma grande igreja. Não quer dizer que eu tenha esse mesmo chamado. Tem essa vontade, sim, porque quanto mais pessoas eu levar para o reino do Senhor, eu sei que o meu galardão será muito grande. Amém? Mas não é pela quantidade, é pela qualidade. Nem todos têm um chamado para ser o bispo Macedo. Nem o Pô e o Chu. Nem o irmão missionário da esquina. Cada um tem a sua missão. E dentro da sua missão, é Deus quem faz. Porque, às vezes, você olha para uma pessoa que está na mídia, que tem igrejas enormes. Se você tiver a oportunidade um dia de conversar com o pastor Aloysio, você vai dizer, meu Deus, esse homem deve ser o que limpa o banheiro da igreja dele, de tão simples que ele é. Uma coisa que ele não gosta é de ninguém ficar fazendo selfie com ele. Fala, não, gente, pelo amor de Deus. Se quiser tirar uma foto comigo, com mais pessoas, a gente tira. Mas você vinha aqui tirar foto comigo, e com esse ar de idolatria, pelo amor de Deus, eu não quero sair debaixo do favor. Porque ele diz que quando nós começamos a ser arrogante, porque estamos no status que estamos, nós tiramos Deus da frente e colocamos nós. E é verdade. Então, nós não podemos achar que somos alguma coisa porque você estudou, porque você trabalhou. É claro, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer. Isso é fato. Mas não acho que você conseguiu nada pelo seu próprio esforço. Por quem você é. Ou porque você tem sorte. Você é abençoado porque você é filho. Amém? E essa tentativa vai gerar muito trabalho. E, na verdade, pouco resultado. É onde muitas pessoas se frustram. Pastor, eu orei, eu jejuei tantos anos da minha vida, eu queria esse propósito, eu fiz a minha parte, então esse é o problema. O momento que era para você adorar a Deus e confiar, você dizia assim, eu tenho que estudar. Eu sei que você tem que estudar. Quantas pessoas deixaram de tomar ceia porque tinha trabalho de escola para fazer? Eu não acredito que 1 hora, 1h30, 2 horas que seja, de você vir na igreja, fazer, sabe, a tua comunhão com Deus, vai te tirar as notas
o deixar do trabalho. Porque Deus te dá 24 horas. Não é possível que apenas 2 horas de culto vai roubar a sua comunhão com Deus. Sabe, irmãos, quando eu concluí a faculdade, eu fiz online, né? Porque eu já tinha o curso, eu só fiz uma convalidação. Tinha dias que era dia de aula. E quem fez CTL comigo a primeira turma, na época, lembra disso. Irmãos, eu tenho que terminar até 10 horas, porque hoje é prova. E prova é ao vivo. Eu tinha que estar lá na frente do computador, com a câmera ligada, eles têm que me ver lá fazendo a prova. Mas eu não me recordo em nenhum momento eu ter dito assim, ai, que saco, ter que fazer prova hoje. Ou então, não vou dar aula hoje porque eu tenho prova. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Era o meu sonho concluir. Ainda com a idade um pouco avançada, embora que não pareça, mas tá. Mas cheguei lá. Mas também não fico, dizendo que fiz ou que faço. Fiz porque o favor dele me alcançou. Porque eu tinha essa meta, eu tinha esse alvo. Eu quero alcançar isso aqui. E Deus fez. Sabe, irmãos? Com os estudos teológicos que eu tinha, eu precisava de 980 pontos para mim conseguir fazer essa convalidação pela Unicesumar. Mas, com os estudos teológicos que eu já tinha feito e com o que eu tinha feito na Unibatista, deu 1.200 pontos. Então, quer dizer, a princípio eu estava apreensivo, com medo de não dar. Mas eu me recordo muito bem, quando eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu estou debaixo do teu favor, da tua graça. Sei lá, alguma coisa o Senhor vai fazer. E eu nem sabia que a pontuação que eu tinha era maior. Mas por algum tempo, e por alguns amigos, pastores meus, amigos meus, disseram, não vai, porque esse aqui da quadrangular não é contado, não é reconhecido pelo MEC. Esse aqui também não é reconhecido, o único que é reconhecido é da Unibatista. E aí, como é que você vai fazer? A Unibatista é 890 pontos, você vai estar por 10, Você vai ficar complicado. Eu disse, não, esse é meu sonho, eu vou. E Deus honrou. Algumas pessoas eles não aceitaram esse curso da quadrangular, na época era o ITQ. Mas o meu aceitou, por quê? Porque eu estou debaixo de favor. Porque eu sou filho. Tive que fazer uma prova? Sim, fiz a prova, fui bem. Na hora eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou deixar para lá, isso aqui está muito difícil. Eu disse, não, mas eu cheguei até aqui, Deus é comigo. Então não desista de nada por causa de qualquer outra coisa. Priorize Deus em primeiro lugar. Você pode ter certeza que Ele vai te priorizar em tudo. Amém? Em tudo. Eu deixo de fazer qualquer coisa, mas eu estou debaixo do favor de Deus porque eu amo estar com o Senhor. Tá, meus irmãos? Em 2017, deixa Deus trabalhar para você. Quem está debaixo do favor de Deus, libera o haja. O haja de Deus, que é descansar naquilo que Ele mesmo fará. Deixa Deus fazer, é a certeza de que tudo que você sonhou vai acontecer. Eu quero listar aqui rapidamente, já estou concluindo, os resultados da vida de alguns homens que entenderam o que é o favor de Deus e passaram a não ter limite. Primeiro, Davi e o favor de Deus. Quando a gente olha para a vida de Davi, amado, Davi ele tinha um limite natural. Por quê? Porque ele era um filho bastardo de uma família de irmãos guerreiros e valentes, e ele era o único que não era o guerreiro valente, que apenas cuidava de ovelhas. Ele foi separado só para cuidar das ovelhinhas do pai. Ele era esquecido e aparentemente até sem valor. É tanto que quando Samuel foi lá, que o Senhor disse que era para ele ungir o rei, o pai dele chama todos os irmãos, menos Davi. Porque aos olhos do pai, falou, nem vou perder tempo com Davizinho. Davizinho não tem condição de ser guerreiro. Não tem condição de ser rei. Qual o tipo de planejamento um rapaz como Davi, vivendo o que ele estava vivendo, poderia fazer? Qual o alvo que ele tinha?
Talvez o alvo que ele tinha aos olhos do pai, assim, não, vai morrer assim, tá de manso de tudo. O negócio dele é cuidar de ovelha, é ficar lançando pedras, sabe? O máximo que ele poderia se tornar era um bom pai de família, um bom cuidador de rebanho. Mas o favor de Deus encontrou Davi, alargou os seus limites e alargou os seus sonhos. Davi, então, amado, ele se torna o maior rei da nação de Israel. Jesus, ele entra para a sua genealogia, e a Bíblia chama Jesus de filho de? Olha o que Deus faz. Alguém que era desprezado pela família, alguém que talvez fora esquecido porque não tinha estatura, ele não tinha porte de homem forte, guerreiro, ele era baixinho, raquítico, ruivo. Sabe? Mas não bastasse o favor que o Senhor tem de tirá-lo do meio das ovelhas e colocá-lo no trono. Ele recebe a promessa que o seu trono não teria fim. O trono de Davi, amado, mesmo depois que nós formos arrebatados, ele perdura para todo sempre. Porque o grande leão da tribo de Judá é chamado de filho de Davi. Jesus, ele é o rei eterno, cujo reino não terá fim. No entanto, ele é filho de Davi. Segundo Samuel 7:8 diz, agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirarei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Quanto a você, sua dinastia, o seu reino, permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Então o trono de Davi, através do favor de Deus, foi estabelecido para todo sempre. O teu reino não vai ter fim, o teu reino não vai acabar. Eu vou tirar do meio do pasto e vou te fazer o soberano de Israel. Como é que se explica isso? Alguém que sabia apenas cuidar de ovelha, ele se tornou o maior guerreiro de todas as nações. Davi nunca perdeu uma guerra, e ele não sabia mexer com espada. Sabe por quê? Porque se ele olhasse para ele não faria nada, mas ele olhou para o Senhor. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Sabe por que não vai me faltar? Porque o Senhor é quem me guia por pastos verdejantes, é quem me faz descansar na grama verde, é quem me faz beber da água fresca, porque o Senhor é aquele que derrama do óleo sobre a minha cabeça e me capacita a chegar aonde eu tenho alvo para chegar. Quando Davi vai levar comida para os seus irmãos, e os seus irmãos estavam sendo confrontados, juntamente com todo o exército de Israel, por causa do gigante Golias, ele vai lá e ele fica revoltado, ele fala, não é possível, que um endemoniado desse vai afrontar o Deus vivo. Se vocês não são homens para enfrentar ele, eu sou. Porque eu não confio em mim, na minha força, porque nem tamanho para isso eu tenho, mas eu confio que o soberano vai colocar ele por terra. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para os gigantes da nossa vida e achamos que nós não temos força. E realmente você não tem mesmo, não. Talvez você não tenha conhecimento para isso, mas você tem alguém que anda do teu lado, que está contigo, que fala, vai que eu assino embaixo. Foi isso que o favor fez com a vida de Davi. Ele tinha como limite pastorear algumas ovelhas, mas o favor deu a ele a nação. E ele sonhou em reinar sobre uma era. Ele disse assim, amém, cheguei a rei. Eu quero ser o melhor rei desta era. Deus foi além. Deus falou, você não vai ser rei apenas de uma era, porque o favor de Deus vai te dar aonde você será rei por uma eternidade. Ele tinha um coração, amado, de adorar, e o favor o tornou o homem segundo o coração de Deus. Segundo o homem, Pedro e o favor de Deus. Olhando naturalmente para a vida de Pedro, Pedro tinha poucas possibilidades de ele ser o homem que daria sequência ao ministério de Jesus. Poucas possibilidades. Por quê? Porque sendo o primeiro líder da igreja na terra, e Deus o colocou assim, ele era pescador, provavelmente rejeitado pelas escolas judaicas, que ele não tinha esse estudo, sabe? E eram as escolas convencionais da época. Ele era altamente explosivo, ele era imediatista, e ele tinha uma série de dificuldades de caráter. Se você olha para todas essas situações e fala, meu Deus, Pedro era só a graça. E Pedro, ele
se assegurava em sua justiça própria por amor de Jesus. Então ele achava que pelo fato dele amar Jesus estava bom. Esse é o problema na igreja. Nós aprendemos muito tempo que nós devemos amar a Deus. Devemos amar a Deus? Sim, mas o que nós devemos estar preocupados, ter a certeza, é o quanto Ele nos ama. Você pode amar uma pessoa, se ela não te amar, não adiantou nada. Não é verdade? Eu amo essa pessoa, faço qualquer coisa por ela, mas ela não está nem aí para você. Você alcançou o quê? Nada. É diferente. Você nem ama tanto, você deveria amar mais. Mas essa pessoa te ama tanto que você se sente acolhido. Nós amamos a Deus, mas uma coisa que nós devemos fazer tem que ser o contrário de Pedro. Pedro, ele tinha a justiça própria, porque ele fala, não, eu amo Jesus. Eu amo a ponto de dar a minha própria vida por Ele. Na primeira oportunidade, ele o nega 3 vezes. Olha o amor do homem como é falho. Pedro confiava em sua própria capacidade para seguir Jesus. Ele diz, não, se eu falei que eu vou seguir, eu sou homem de palavras. Já viu pessoas assim? Não, eu falei, não adianta, eu falei, é isso. Então ele achava que ele seguiria Jesus, porque ele um dia largou tudo para seguir ele. Ó, do meu jeito, da minha maneira, mas eu vou seguir, não adianta, eu vou. E não foi, irmão, não foi. Sabe por quê? Porque antes da crucificação, ele disse que, se preciso fosse, ele morreria juntamente com Jesus. Mas ele acaba negando Jesus por 3 vezes. Pedro havia determinado um alvo, seguir Jesus e levar o evangelho na sua própria justiça. E ele achou que poderia até negar Jesus e depois entrar na culpa e na condenação. E aí então, quando ele faz isso, Jesus morre, ele volta a fazer o quê? Pescar. Ele volta para a sua vida anterior. Foi o crente desanimado. Mudou o ano, eu estou sem pique, estou sem ânimo, vou voltar a fazer as coisas que eu estava voltando, voltar à minha vida normal. Por quê? Porque ele começou a se sentir julgado, condenado, porque tinha negado Jesus. Ele negou Jesus, amado, diante de uma pessoa que não tinha significado algum, era apenas uma menina. Falou, você é um deles, eu não conheço esse homem. Ele não estava negando diante de uma sociedade, mas ele estava negando diante apenas de uma pessoa, sabe? Mas Jesus, amado, estende o favor de Deus a Pedro. Ele sonhava em seguir a Jesus, mas o favor fez com que ele se tornasse um arrebatador de discípulos para Jesus. Ele afirmava o amor por Jesus, mas o favor com que um discípulo de Jesus se expressou, o favor alcançou ele. E a Bíblia diz que após a ressurreição, foi ele, Jesus, quando ele volta, que ele é encontrado depois que ele ressuscita, qual o recado que ele diz? Ele diz assim, fale para os meus filhos, que eu vou ao encontro dele. E diz a Pedro, ele é bem detalhista, que eu vou ter com ele. Pedro volta a pescar. Em outras palavras, volta às atitudes do mundo. E Jesus vai atrás dele. Ele já estava nu, despido, que era a maneira dele pescar. Jogou a rede para todos os lados e não pescava nada. Senhor Jesus, transformado, transfigurado, sobe numa pedra e repete pela 2ª vez, jogue a rede para o lado direito do barco. Pedro ouve aquilo e fala, peraí, eu conheço essa voz, mas não é possível, ele morreu. Ele esqueceu o que ele disse o tempo inteiro, queria ressuscitar, queria voltar. E aí ele olha e diz, baseado na tua palavra, eu lanço a rede. E lançou, e você conhece a história. Veio muitos peixes, pela 2ª vez. Pedro então coloca a roupa e lança-se na água. Quando ele lança na água e vai ao encontro de Jesus, Jesus estava com uma fogueira acesa, e com peixe assado. Ele come junto com eles. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, ele negou Jesus por medo de morrer. Ele nega Jesus por medo, porque aquela menina perguntou se ele era um dos discípulos. Mas o favor fez com que ele se tornasse
um dos primeiros mártires da igreja. João 21:15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me amas realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Jesus. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus. Preste atenção nessa expressão e você vai ouvir que é a primeira vez que ele fala isso e depois ele fala ovelhas. Cuide dos meus. Quem é cordeiro? Cordeiro não é filho da ovelha? Ele está dizendo pela primeira vez: cuide das minhas crianças. Uma coisa que por muito tempo a igreja não deu valor, amado, é sobre o Ministério Kids. E aí ele continua. Novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe responde: cuide das minhas ovelhas. Então, cordeiros, pastorei e cuide. 3 situações que ele fala. Ele não poderia falar de uma vez só: olha, cuide dos meus cordeiros, pastoreie minhas ovelhas, né? E zele das minhas ovelhas. Ele poderia dizer uma palavra só, mas ele coloca 3 vezes. Se você me ama, apenas faça isso, cuida. Se você me ama, apenas olhe para as crianças, não olhe para eles como uma pedra de tropeço. Olhe para as minhas ovelhas pastoreando. Pastorear é cuidar, é o que você faz na célula. Você acha que quem pastoreia na célula sou eu? Não, é você que faz isso. Por quê? Porque você ama a Deus. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas naquele momento você se dispôs. Você que é anfitrião, você está ajudando a pastorear, porque você abriu a tua casa para dizer: esta casa é casa de glória, é casa de Deus, e as vidas vão vir aqui para ser tratadas, porque eu amo a Cristo. Ele não disse: olha, a partir de hoje você vai jejuar, você vai orar, você vai se matar para ver a bênção do Senhor na tua vida, porque você pisou na bola em algum momento. Ele apenas disse: se você me ama, cuida dos meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e cuida das minhas ovelhas. Sabe, irmãos, é isso que nos traz o favor de Deus. Pedro então foi alcançado pelo favor, foi o primeiro líder da igreja, o responsável pela igreja, o modelo de salvação, a liderança, a inspiração estava sobre quem? Sobre alguém que era chucro, pescador, bruto, totalmente explosivo. Deus não olha se você é perfeito, mas se Ele te chamou, Ele vai te aperfeiçoar. Sabe, amado, liderança e inspiração, só viveu isso devido ao favor que lhe foi imputado. 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Tenha certeza, cuide das ovelhas dele. Amém? Cuide. Enquanto a igreja se divide, não seria bem essa palavra? Em partes, com células, com kids e com igreja, nós cumprimos esses 3 versículos. Cordeiros, pastorear e cuidar. Você está entendendo? Às vezes nós achávamos que por vir à igreja, picar cartão e ir embora, já estávamos fazendo alguma coisa. Não. O Senhor quer que você também cuide. Para isso, Ele te chamou. Então, meu irmão, para concluir, faça planejamentos, tendo em vista que você está debaixo do favor de Deus. Pastor, então eu posso sonhar, eu posso fazer planejamento, eu posso querer? Claro que pode. A gente deve ser prudente. Exemplo. Eu posso pedir um carro para o Senhor? Pode. Um carro 0? Óbvio. Não precisa ser uma Ferrari. Porque no dia de pagar a IPVA da Ferrari, você vai ter que vender alguma coisa. Então, tenha o pé no chão. Tem gente que já quer chutar o pau da barraca. Não, eu vou comprar uma aliança para casar, mas eu quero logo diamante. Precisa? Não. Tem coisas que não há necessidade. Sabe? Deus não é Deus de brincadeira. Ele vai devido ao teu sonho. Às vezes você quer uma coisa e Deus sempre nos surpreende com mais. Isso é fato.
Às vezes você acha que você vai dar um passo e Deus faz você dar 10. Entendeu? Mas também não seja hipócrita. Faça planos, façam projetos. A partir do mês que vem, nós teremos um projeto em toda a vinha do ABC, que é o projeto Haja. Essa expressão haja é o haja de Deus. Eu vou estar explicando isso um pouquinho mais para frente. Amém? Vocês vão receber um material, um cartãozinho, que vocês vão ter alvos. E alvos de vida. Amém? As outras coisas Deus vai estar acrescentando. Mas antes de você receber esse cartão, de você estar orando, nós também estaremos distribuindo uma pulseira, mais ou menos desse material, silicone, material durável. Então, uma é preta e a outra é branca. Uma é preta, escrito haja, e a outra é branca, escrito ouve. Por que o haja? Porque o Senhor, pela tua palavra, Ele disse, haja luz e houve luz. Ele não ficou somando, fazendo conta, como que vai ser. Ele simplesmente declarou. Uma coisa que nós devemos entender é que você precisa declarar o que você quer. Esse negócio, não, Deus é Deus e sabe todas as coisas, isso é balela, isso é conversa para boi dormir. Toda vez que ele queria curar alguém, ele perguntava para a pessoa, o que queres que eu te faça? Ele não sabia que o cara era cego. Ele não sabia que ele era paralítico. Mas ele também queria ensinar que é o declarar, é o abrir a boca, que a ação de Deus atua. Então, meu irmão, nós precisamos agir de que forma? Declarando. O meu alvo, já coloquei no quadro, e todo culto você vê isso. 100 células. Tem hora que eu falo, meu Deus, parece que algumas células não vão. Não estou preocupado. 100 células é meu alvo. Não pense que o diabo já não falou na minha mente. Baixa para 50, vai que você chega aos 60, pelo menos. Não vamos fazer barganha, é 100. Está entendendo? Ontem nós tivemos GCD com os pastores locais, e o pastor Dênio Júnior estava falando sobre o número de pessoas na Dínamos. Ele falou que ele tem, pelo último relatório, não estava atualizado, mas quase 600 membros. Deixa eu te confessar uma coisa. Na hora me bateu o número 100 na mente. 100, se 10 pessoas estiverem numa célula, são 1000. Como que nós teremos 1000? Se ele já tem algum tempo, estão com 600. Olha a dúvida que o diabo quer colocar. Estão com 600 membros ativos, não fala de célula. Mas foi a primeira coisa que o diabo tentou me apontar. Eu falei, sai capeta. O meu alvo é 100, porque esse alvo foi Deus que colocou no meu coração. E se Deus colocou, Ele é responsável para trazer a capacitação. Amém, irmãos? Então não tenha medo. Eu não sei quais são os teus alvos. Mas saiba de uma coisa, coloque todo dia, declare. Sabe o que é importante? Você escrever os teus alvos, coloca na porta do teu armário. Todo dia quando você acordar, você vai estar lá, você vai estar olhando. Olha, meu alvo é perder tantos quilos, fazer academia, seja lá, estou citando, algo simples até. Colocar minhas contas em dia, comprar tal coisa, ou vender tal coisa, ou terminar os estudos, abrir a minha célula, ou multiplicar. Você tem que estar olhando isso todo dia. Porque se você não olhar, você esquece. Não é verdade? Nós temos uma escala ali, que a partir do mês que vem muda, mas o diácono que está ali, ele sabe que a escala dele é dia tal. Às vezes ele vai falar, nossa, que dia que eu estou mesmo? Ele precisa olhar, porque se ele não olhar, ele não lembra. E se ele não lembrar, ele não vai fazer. Então, amados, nós precisamos ter esse segmento de olhar as coisas, de declarar e de avançar. Não pense que em vários momentos o diabo vai tentar dizer para você que você não merece, que você é incapaz, que você não pode. Se a gente fosse olhar para Pedro, jamais diria que ele seria o fundador da igreja. Talvez diria que fosse João, que era o apóstolo do amor, não é? O mais manso, talvez, deles. Não, o Senhor escolheu Pedro, ou o Pedrão mesmo. Entendeu? É que abriu as portas da igreja. Então não olhe para você se condenando, se achando que é menor, que não tem capacidade, porque se Deus te chamou, Ele sabe o que Ele está fazendo. Não esteja confiado nas suas habilidades, na economia, nas facilidades, mas esteja confiante no favor. Não esteja amedrontado enxergando as suas incapacidades, mas olhe para o favor de Deus. Você está debaixo da bênção, do cuidado e da justiça de Deus. E é por isso
que os limites de quem está debaixo do favor de Deus são ilimitados. Há suprimento, vida e prosperidade para você. Porque você merece? Sim, eu acredito que sim. Mas por causa do favor dele. Você está entendendo? Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você.